ainda que, reticências. Talvez essa expressão não seja, por talvez demasiado em uso, a nossa vida ou nossa história, quando de fato confrontamos algumas realidades do que imaginávamos, do que prometíamos, para aquilo que de fato nós vivemos. Mas há, no meu olhar nessa noite, e na referência de Deus para nós nessa noite, 3 situações que nós podemos utilizar e mergulhar nessa expressão ainda que, e que podem trazer para a nossa vida nessa noite e para o restante desses dias da semana, e por que não dizer desse mês de julho, desse ano de 2021, uma oportunidade de nos ver inseridos e nessa reflexão tratados, aplainados, alcançado o equilíbrio para que possamos viver essa expressão numa base apologética de defesa da nossa fé. A primeira expressão nós conhecemos muito bem e poderíamos até aqui mesmo recitar, que é o Salmo 23. E dentro desse olhar, desse alinhamento do Salmo 23, nós encontramos na expressão original essa expressão ainda que. Algumas versões boas, como Almeida século 21, diz, quando eu tiver de andar. Mas as versões mais antigas, as quais nós recitamos, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ainda que é uma realidade possível, mas que de antemão nós validamos como uma proposta que será aos nossos olhos infalível ou falível, no sentido de que se a minha proposta é positiva, eu vou cumpri-la, vai ser infalível. Se a minha proposta é negativa, ainda que eu ganhe todo o dinheiro do mundo, eu não vou me submeter a isso. Ainda que todas as coisas venham, eu jamais vou trair o Senhor Jesus. Essa expressão, ainda que, na concepção de Davi, é uma expressão de fé ou dentro de um conceito positivo. Ainda que, diz o versículo 4, que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Existe alguma coisa mais forte, mais difícil do que a morte? Não. Então, dentro desse conceito, o que Davi diz? Mesmo que eu passe por uma situação tão forte, tão grande, que não pode ser comparada a outra coisa, eu manterei a minha fidelidade para com Deus. Porque na expressão do versículo 4, ele fala que não temerá mal algum. Porque há uma verdade implícita nessa proposição da sua fé. Qual é? É que Deus vai estar com ele. Por isso você não precisa temer mal algum, ainda que ele passe pelo vale da sombra da morte. Ele dispensa a referência da sua fé, o que talvez seria mais tangível dentro dele, da realidade para ele explicita para as outras pessoas. Eu tenho certeza que Deus vai estar comigo, assim como Ele está sempre comigo, assim como Ele esteve sempre comigo. Eu olho para o passado, eu olho para o presente, eu olho para o futuro, e Deus continua o mesmo, presente, atuante, provedor, Senhor, sustentador da minha vida. Então, ainda que eu passe por alguma coisa difícil, ainda que eu enfrente alguma situação complicada, eu não vou temer mal algum. Eu não vou temer mal algum, por quê? Porque o Deus Criador, sustentador de tudo, não só da minha vida, mas de todas as coisas, Ele está comigo, Ele é por mim. Essa é uma declaração de fé. Mas e aí? E quando de fato nós passamos pelo vale da sombra da morte? Mantemos essa mesma palavra? Mantemos essa mesma disposição? Mantemos esta mesma fé? Porque olhar de uma forma subjetiva, e não só subjetiva, mas generalista sobre a nossa forma de viver é uma coisa. E quando nós colocamos nome a isso? Sendo talvez o nosso cônjuge, tendo talvez esse vale da sombra da morte com um dos nossos filhos, ou quem sabe com os nossos pais,
Mantemos a disposição de fé? Mantemos a proposta e o reconhecimento que Deus está conosco, e independente desse momento difícil, nós devemos temer essa morte, esse momento difícil que estamos passando? Será que validamos o que talvez já dissemos? Aí aquela expressão, vamos ver para poder crer, vamos aguardar para poder avaliar, vamos ver como isso vai ser na prática para depois dizer. Mas, sabe, isso é tão distante, e às vezes nós somos tão incoerentes, porque falamos tanto de fé, falamos tanto da grandeza de Deus, mas no passar do movimento da nossa vida, nas experiências que enfrentamos, nós repensamos e até mesmo, às vezes nos amaldiçoamos pela nossa forma de apresentar-nos aos momentos que vivemos, a respeito do que antes críamos, e do que agora estamos vivendo a respeito da nossa fé. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós podemos declarar que, independentemente do que esteja ainda a acontecer nesse dia ou nessa semana, nós podemos ter o olhar acima do que almejamos, para poder ter a certeza de que Deus vai estar no controle, e Ele manterá nesse controle sobre todas as coisas, e que vindo coisas boas ou ruins, nós estaremos preparados para lidar com isso? Você está preparado para lidar com momentos difíceis? Aí você diz, ninguém está, concordo com você. Mas ao enfrentar os momentos difíceis, como você enfrenta? A cara e a coragem só por você? Ou você enfrenta com a disposição e com a graça e com o poder e com a ação de Deus contigo? Você vai sozinho ou você vai com Deus? É claro que eu vou com Deus. E por que você teme? Teme pequenos maus, ou pequenos males, ou pequenas situações. Por que você se desespera? Por que você grita e você se mostra menor do que você é? Por que vem a angústia? Porque nós somos humanos? Ok, uma boa resposta. Mas você não declara a sua fé? Por que você não vive a declaração da sua fé? No mundo de hoje, as pessoas estão de alguma forma cansadas de ouvir promessas, ações que condizem com uma realidade do nosso futuro. Esses dias atrás eu estava conversando com uma pessoa e ela dizia, olha, quando eu me casar, eu vou lavar a louça todos os dias sem minha esposa pedir para que eu assim lave. Eu vou ajudar a limpar a casa, eu vou arrumar a cama, eu vou fazer diferença dentro de casa. E aí, quando você ouve isso de um rapaz, você diz assim, que maravilha, né? Mas no fundo, você diz assim, não dá para valer muito aí. E o que você faz nisso? Você faz uma pergunta só. E a pergunta é, como você é hoje dentro de casa? Você ajuda a sua mãe lavando vasilhas? Não. Você arruma a sua própria cama? Não. Você ajuda na organização da sua casa? Não. Mas quando eu me casar vai ser diferente. Ah, tá. Eu entendo. Talvez seja. E talvez dentro dessa realidade aconteça. Mas a probabilidade é que ele faça isso talvez uns movimentos iniciais do casamento, mas não na sequência. A não ser que haja um acordo ali, pré-nupcial. Olha, a gente vai se casar e você vai ser responsável por toda a louça da casa. E se algum dia ele chegar no limite disso, talvez ele compre bastante descartável. Mas a realidade qual é? Falar uma coisa sem viver, sem prévia fundamentação, é complicado. E aí você diz o seguinte, mas o texto fala, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, é uma situação que a gente não tem como hoje se antever. Não temos. Mas nós sabemos que a morte bate à nossa porta.
E a probabilidade é de vivermos isso numa sequência de dias, é só uma questão de tempo. A Bíblia diz que nós somos entregues ao matadouro todos os dias. A realidade é que ela vai assolar-nos mais cedo ou mais tarde, de forma mais direta na nossa casa. Mas hoje, ou nesse mês, ou nesses últimos meses, talvez não tenha alcançado a referência da nossa família. Mas quantas famílias tiveram partidas nesse ano de 2021? Hoje, por exemplo, eu estava conversando agora há pouco, tentando gerar consolo a um rapaz. Perdeu o seu pai com 38 anos de idade. Ele tem 17 anos. O seu pai e a sua mãe o tiveram quando os dois tinham 21 anos de idade. Uma ação assim drástica. Descobriu que estava com um problema de saúde há 4 dias atrás. E 4 dias depois, ele já tinha alcançado o óbito. 4 dias internado. Até então, vida normal, trabalhando em casa, sorrindo, brincando, um pai presente, um pai amoroso, um pai com grandes princípios, valores. E aí? Como é enfrentar isso de fato? Como é lidar com isso na prática? Nós não temos receita, mas nós temos que ter uma predisposição da nossa fé. Essa fé precisa valer para nós. Porque quando passarmos por aquilo que nós nem imaginamos como é, porque nós não tivemos essa experiência ainda, nós não sabemos como isso vai acontecer em nós, dentro de nós, nós precisamos saber que o nosso Deus fará a diferença sobre nós. E eu não posso, num momento como esse, me manter sozinho, eu preciso me revestir plenamente de Deus. E aí eu estava conversando com esse jovem, agora há pouco antes do culto, e ele disse para mim: pastor, eu sei que o meu pai, ele já habita os céus como promessa de Deus. Eu estou extremamente triste porque eu tinha sonhos com meu pai. Ele já estava trabalhando com o pai dele, nos negócios, na empresa. E a minha vontade era de que meu pai vivesse por muito tempo e a gente pudesse estar junto para muitas coisas. Mas só esses 17 anos de vida que eu tive com meu pai, para mim, não é que foram suficientes, mas se Deus permitiu a ida, vamos assim dizer, precoce dele, eu não tenho que aceitar, como se valesse alguma coisa diante de Deus, eu aceitar ou não aceitar. Eu entendo que Deus separou o melhor para o meu pai, e o melhor, o meu pai já está vivendo. Por mais que eu quisesse que ele estivesse mais tempo aqui comigo, com a minha irmã, com a minha mãe, Deus está dando o melhor que pode dar para ele já antecipadamente. Então, nesse olhar, a gente diz assim: essa pessoa ainda não caiu a ficha, ele está ainda, no entorno da realidade, mas não no centro da realidade. Por que não? Esse menino é um menino de fé. Esse menino, de 17 anos, um rapaz já, é uma pessoa com muita coerência, eu o acompanho. Fui eu que fiz o casamento dele, do pai dele, desculpe-me, atrás. Eu participei do ato de consagração dele, há 17 anos atrás. Eu sei quem é essa família, e eu sei quem esse rapaz é. E eu tenho certeza que ele vai manter a sua fé pela frente, porque a Bíblia diz uma coisa que é muito importante para nós: pelos frutos os conhecereis. E isso não está numa realização de vida, isso está nas coisas pequenas do nosso dia a dia, porque o fruto da nossa fé, ele vai permanecer, e nós vamos ser conhecidos por isso, nos momentos bons e maus. E aí que está uma grande questão, e eu volto a falar sobre isso. Nós conhecemos bons administradores e mordomos da vida, não nos momentos ruins. Nos momentos ruins, eles se tornam mais visíveis. Mas nos momentos bons, é que a gente sabe quais são os melhores administradores. Porque eles trabalham não sobre o volume, o bem-estar, a boa fase financeira, econômica, de crescimento. Eles trabalham cautelosamente, não validando o momento como um momento de sempre, como isso sempre acontecendo.
eles entendem os movimentos e os ciclos desses movimentos. São bem rápidos. A pessoa começa a plantar mamão e dá certo o primeiro ciclo, e ele então investe 100 vezes mais. O segundo ciclo ele toma prejuízo. E aí ele, no terceiro ciclo, ele descarta, não quer mais mamão, ele vai trabalhar com goiaba. E aí o primeiro ciclo dá certo, e ele amplia o investimento. O segundo ciclo dá certo, aí ele amplia o investimento. O terceiro ciclo dá certo, aí ele amplia o investimento. O quarto ciclo dá certo, ele amplia o investimento. O quinto ciclo ele toma um prejuízo que toma todos os ciclos anteriores. Nós precisamos saber investir e não se tornar de forma nenhuma vulnerável aos negócios que dependem, antes, claro, de todas as coisas, da ação de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da sabedoria de Deus, nós sabemos disso, mas os negócios dependem de racionalização, depende do jeito, depende de ser forte para aguentar as pressões. Meu pai sempre dizia, você nunca vai conseguir fazer bons negócios sem entender matemática. Uma coisa simples. E eu sempre validei muito o que ele disse. E a segunda expressão que ele dizia dos negócios é, você nunca pode contar com o ovo da galinha enquanto ele não estiver na sua mão. Enquanto ele for o ovo apenas dentro da galinha, meu amigo, o ovo não existe, não valida isso. Então, dentro da nossa realidade, como nós vivemos? Sabendo que dentro da galinha tem 10 ovos, a gente já conta com os 10 ovos. Como é que a gente vive? A gente vive dentro da situação nossa do dia a dia, especulando e entregando tudo na especulação. Especulação é risco. A gente pode tanto dar certo quanto pode dar errado. Vamos criar matemática, vamos trabalhar sobre percentuais, vamos trabalhar sobre níveis de segurança. Assim a gente pode avançar, não só nos negócios, mas na nossa vida, nos nossos sentimentos, nas circunstâncias que vivemos da vida. E aí, nós sabemos que a matemática não funciona na fé, porque a matemática, no olhar de Deus, é loucura. Não dá para estabelecer uma equação diante das circunstâncias que vivemos pela fé. E aí que nós precisamos associar o que é do mundo, e o que é de Deus, de Deus. Se vivemos pelo mundo, vamos trabalhar as equações do mundo. Mas se nós apenas estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo, nós somos de Deus e vivemos para Deus, nós precisamos trabalhar a equação da fé. Consegue entender isso? Essa é uma relação que nós precisamos contrapor às circunstâncias que vivemos. Hoje, ainda que amanhã seja difícil para vivermos a nossa fé, nós temos um país livre, mas ainda que amanhã o nosso país esteja fechando a liberdade religiosa, a nossa expressão de fé, ainda que amanhã seja assim complicado, eu vou continuar firme na minha disposição de servir ao Senhor. Quando eu ouvi alguns testemunhos em 2019, lá no Egito, de algumas pessoas palestinas, algumas dentro de um contexto ali da Síria, do Paquistão, do Líbano, eles dizendo que no período do Ramadã, eles ouviam audivelmente Deus, ou tinham sonhos com Deus, e Deus dizia, deixa a sua casa amanhã, vai até ao lugar tal, porque lá tem uma igreja que não tem placa, não tem descrição, mas lá funciona um grupo de pessoas que se reúnem em torno do meu nome, e lá você vai encontrar a pessoa fulano de tal. Chega lá e você diz, Deus me mandou aqui para você me dizer o que Deus tem a falar através de você. E aí essa pessoa chega lá, e aí o líder daquela igreja, o pastor daquela igreja, fica um pouco apreensivo no primeiro momento, e tipo assim, isso é uma armação, porque eles querem me prender. Eles estão sabendo que aqui funciona uma igreja, entre aspas, clandestina, perseguida, e aqui daqui a pouco vai entrar um monte de gente, vão me matar, vão me levar preso, mas ele tem a testificação no seu coração de que Deus mandou aquela pessoa ali e diz, eu estava te aguardando, entra aqui e senta. Apresenta o plano de salvação, essa pessoa entrega a vida para Jesus. E essa pessoa então vai para casa, fala desse amor de Deus para a sua família, às vezes a própria família o mata, às vezes ele consegue convencer de alguns irem até lá e também ter a oportunidade de ser evangelizados, às vezes ele usa
da ação já do Espírito Santo de Deus na sua vida, e ele se torna evangelista para a sua própria família, e leva, às vezes, ele junta a sua família, e já sendo perseguido pela diferença, ele tem que sair do seu país, porque ou ele seria morto, ou ele seria torturado com a sua família, ou ele entende que precisa se capacitar um pouco mais para depois voltar e ampliar o seu alcance junto à sua família e à sua região. Mas o que é imprescindível é que todos eles, na declaração de batismo, e a declaração de batismo é uma coisa linda, eles estabelecem no ato do batismo a seguinte declaração: ainda que eu seja pressionado a colocar qualquer outro Deus acima do meu Deus, eu jamais cederei. Eu estou disposto a morrer, mas manter a minha fé por Cristo. Quando você ouve um, você diz, poxa, aleluia, glória a Deus, que maravilha. Quando você ouve 2, 3, quando você ouve todo mundo declarando isso, você diz, tem uma coisa diferente nessas pessoas que ainda não acontece no Brasil, ainda não acontece conosco. Essas pessoas estão na iminência de serem mortos, essas pessoas estão na iminência de serem decapitadas, essas pessoas estão na iminência de perder a sua família, essas pessoas estão na iminência de não mais ter oportunidade de trabalhar, ou até mesmo ter alguém que possa se casar com eles, porque eles se tornam restritivos naquela comunidade, naquele lugar, e eles estão dispostos a pagar o preço que for, mas nunca abandonar a fé. Aí você diz, mas eu também, quando me batizei, fiz isso. Continua. Há disposição contínua disso? Às vezes a gente fala porque imagina que nunca vai acontecer. Mas e se acontecer? A morte é um grande desafio. A gente nunca está preparado para ela. Mas se eu dispenso a minha fé para uma possibilidade que até mesmo enfrentando-a, eu vou me manter firme, porque eu tenho a segurança de que Deus está comigo. Se isso acontecer, eu tenho que me manter firme, porque devo manter a coerência a respeito dessa fé. O segundo texto que nós encontramos está no livro de Abacuque. Recentemente, até tivemos oportunidade de recitá-lo num dos nossos cultos. Então, um pouquinho antes de Sofonias, de Zacarias aí, depois de Ageu, um pouco antes de Ageu, Sofonias, Abacuque capítulo 3, versículo de número 17, nós temos 3 ainda que. O primeiro deles, Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça. Uma figueira não florescer é sinônimo de não dar fruto, não vai vir nada dessa figueira naquele tempo. Não precisa esperar, não adianta, porque a flor da árvore frutífera é o que vai gerar o fruto, é o que vai dar sequência para aquela árvore. Ainda que a figueira não floresça, ou seja, não existe a possibilidade de ter alimento, nem haja fruto nas videiras, ou seja, algo concreto como sequência disso. Ainda que o produto da oliveira falhe e os campos não produzam mantimento. Quando nós olhamos, nós vemos 2 concepções presentes. A primeira delas, naquilo que está sendo gerado agora para se colher depois, ou seja, um olhar do presente para o futuro, e o outro, um olhar da construção desta proposta do presente para o futuro, para aquilo que está ainda à frente e que não envolve só a minha vida, mas envolve a vida de outros. Pois veja, ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto nas videiras, retrata exatamente uma ação consequente. Não há flor, não há fruto. Segundo, ainda que o produto da oliveira fale, então dentro disso, a oliveira pode ter uma projeção boa, cheia de flor, e de repente ver um vento forte, ver uma chuva forte, e toda aquela flor maravilhosa que estava ali para se produzir bastante, você diz assim, vou ter uma super produção de azeitonas, minta, fale, por quê? Estava tudo certinho para isso acontecer, mas acontece um processo natural, que aquelas flores caem e não geram fruto. Por isso mente
quebra-se a esperança ou o processo natural. E os campos não produzam mantimento. A relação é, no primeiro ainda, não tem flor, automaticamente, consequentemente, não tem fruto. Tem flor, tem esperança, mas acontece alguma coisa, e essa esperança vai embora, não tem fruto, não tem comida. Como lidar com isso? E aí você tem o terceiro ai, o terceiro, na perspectiva apocalíptica, né? O terceiro ainda que o rebanho seja exterminado do estábulo e não haja gado nos currais. O texto aqui fala do rebanho ser exterminado do estábulo como sendo vítima, talvez de uma virose, uma bactéria. Você não espera isso, mas de uma hora para outra a contaminação é tão efetiva que você perde tudo rapidamente. E mesmo que não se leve ao animal à morte, mas dependendo da situação você tem que abater aquele animal, porque ele está contaminado de uma forma que, se você for matá-lo para aproveitar a carne dele, você não pode. Lembra de algumas crises de gripe lá no Oriente, em que se mata inúmeros, milhares e milhares de frangos por causa de uma virose? Lembra da peste suína? Lembra-se de outras situações que ocorrem com rebanho de gado, por exemplo? E aí você vê milhares e milhares e milhares de gados sendo abatidos sem poder aproveitar absolutamente nada disso. Ocorre uma coisa inesperada, às vezes inexplicável, e você perde tudo de um dia para outro, de uma semana para outra. Estava tudo sob controle, de repente você perde o controle disso. Na verdade, nós somos iludidos de que temos o controle de todas as coisas, não temos o controle de nada. Mas nós cremos num Deus que tem o controle e continua tendo o controle de todas as coisas. E o que o texto fala? Mesmo assim, ainda que aconteça todas essas coisas, que são complicadas para os negócios, para a manutenção da nossa vida, da nossa família, para aquilo que envolve o sonho futuro de ver o filho, a filha estudando, de poder ter um pouco mais de tranquilidade, de trabalhar muito, de poder ver agora a consumação de um equilíbrio dentro de todo esse trabalho, todo esse esforço. Já pensou ver tudo indo embora, se perdendo? Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Eu posso perder todas as coisas, mas eu não vou permitir que se perca a alegria no meu Deus. Sabe o que isso significa? Que quando eu me apresentar diante de Deus, eu não vou ficar emburrado, com o nariz virado, com o bicão, dizendo: olha o que você fez comigo, Deus. Eu vou estar com o coração alegre, mesmo sentido por aquilo que se foi, que se perdeu. E eu vou dizer: louvado seja o teu nome, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Eu já contei essa experiência de um amigo que ocorreu alguns anos atrás, aqui na igreja. Contei essa experiência aqui. Esse amigo, ele lutou muito e conseguiu juntar um dinheirinho e conseguiu comprar o primeiro carro dele. Ele tinha 40 anos de idade, quando ele conseguiu comprar o primeiro carro, para poder ajudar nas coisas que ele fazia, de mobilização da família, para um canto, para outro. Ele estava tão feliz, e ele programou uma pequena viagem de 60 quilômetros, para ir 60 quilômetros para voltar, para levar a família para curtir o carro novo, né, que ele tinha comprado, que era um carro usado, de 10 anos de uso já, mas é o que ele podia comprar. Então ele comprou o carro, deu uma lavada geral, os filhos lá lavando, limpando o carro, aprontaram e foram fazer a grande viagem de 60 quilômetros até um determinado lugar, onde morava o sogro dele, a sogra, né, os cunhados, para poder apresentar o carro. Ficaria por lá e depois voltariam no dia seguinte para casa. E na primeira viagem que eles foram fazer com o carro gerou um curto-circuito. Ele conseguiu parar o carro na lateral da pista e o carro foi pegando fogo, não tinha nem extintor. E aí ele só tinha um dinheirinho para comprar o carro, não deu para fazer seguro, não tinha seguro o carro. E aí ele pegou a família, atravessou a pista,
ficou do outro lado olhando o carro pegar fogo, as pessoas passando por lá. O que aconteceu aí? Deve ter dado um curto-circuito e tal, mas cadê a pessoa, o dono do carro? Sou eu. Ué, mas você está assim, tranquilo? É, mas é o seu carro que está ali, é seu mesmo? É. Tem seguro? Não tem. Ih, rapaz, como é que você está? Ah, eu estou tranquilo. Mas como você está tranquilo? Ah, estou tranquilo porque se Deus está permitindo que ele se queime, é porque ele tem um outro melhor para me dar daqui a pouco. Aí o pessoal saía meio assim, né? Esse cara deve estar impactado por aquilo que está se vivendo ali. Mas quem conhece ele sabe que esse homem é de muita fé mesmo. Tá tudo bem, ele foi imprudente, né? Mas olha só, pouco tempo depois, os amigos se reuniram e nós conseguimos comprar um carro 0 km. Claro, com um carro simples para ele, mas melhor do que aquele carro que ele tinha. E as pessoas amigas se reuniram em torno de um objetivo. Se ele tivesse chegado para a gente antes assim, rapaz, eu nunca tive carro e tal, me dá um dinheirinho para eu comprar um carro, o que a maioria dos amigos ia dizer? Cara, não faz isso não entra nessa, carro é uma outra família, você vai ter mais gasto. Ninguém ia ajudar ele. Mas diante da situação que aconteceu, todo mundo se sentiu comovido e foi ajudá-lo. Só que nós fizemos uma coisa, compramos o carro e garantimos 2 anos de seguro para ele, por via das dúvidas, né? E a grande questão é, mesmo com as nossas falhas, olha o que Deus faz conosco. O que estava ali? Economias de alguns anos, gente. Tudo bem que ele poderia ter feito o seguro, mas ele não fez. Não adianta voltar o tempo e tentar consertar as coisas. Não adianta, porque não vai funcionar. E a gente precisa entender isso. E olha, se a gente fosse menos apegado às coisas da terra e mais apegado às coisas dos céus, nossa, seria algo tremendo na nossa vida. Mas nós somos tão presos a essas coisas, nós nos desesperamos tanto por pequenas coisas, e aí a gente acaba, como diz a palavra, às vezes perdendo a nossa própria alma, tentando ganhar. Nessa noite, Deus nos diz que nós precisamos reconhecer o valor daquilo que existe agora na nossa vida, que está além do que os nossos olhos contemplam, no sentido de existência. Já ocorre, Deus está cuidando de você, Deus é presente na sua vida, na sua história. Se existe algo importante que você precisa ter aqui na vida, é a salvação em Cristo. Você já tem, glória a Deus. Permita outros se enriquecerem espiritualmente nesse mesmo sentido. Agora, isso não significa que a gente vai cruzar os braços, levantar as pernas, colocar as pernas, os pés em cima da mesa e dizer: Senhor, me sirva aqui, por favor. Não, a gente vai continuar lutando. Mas o nosso foco, a nossa visão, o nosso objetivo não são as coisas desse mundo. Mas precisamos partir a partir delas, trabalhar a partir delas, fazer a nossa parte, estudar, trabalhar, fazer as coisas direito, ser proativos, assertivos em relação a isso. Deus abençoa aquilo que a gente vai fazendo, aquilo que a gente vai construindo na dependência dele. E aí, você nem precisa abrir, mas houve uma pessoa, chamado Pedro, que era um dos discípulos de Jesus, e ele estava lá junto com Jesus. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, tem uma coisa que vai acontecer com você. Não é que tem possibilidade de acontecer. Pedro, vai acontecer com você. O diabo está querendo te dar uma peneiradazinha. Aí ele disse: Senhor, eu sou capaz de tudo. Ainda que o diabo venha para me enfrentar, me tentar, me persuadir, eu sou capaz de morrer, eu sou capaz de pagar o maior preço, mas ainda que eu viva uma pressão como essa, eu não vou ceder jamais. E eu não consigo contemplar esse momento ali de Mateus sem Jesus abraçar Pedro e meio que dizendo o seguinte: tá bom, Pedro, você está avisado, vai acontecer, você está dizendo que vai agir de uma forma diferente, mas olha só, antes que o galho cante 3 vezes, certamente
você me negará. O que acontece dentro dele? Jesus não sabe de nada. O que é isso? Mesmo que ele me pergunte por 3 vezes se eu amo, se eu amo, se eu amo, é claro que eu tenho que declarar que ele sabe de todas as coisas, ele sabe que eu amo o Senhor. Mas, se pudéssemos utilizar a expressão de Paulo, Jesus não sabe, mas a carne é fraca, né? E às vezes nós conceituamos isso na nossa relação com Deus como pontos das nossas justificativas ou das nossas explicações. O que nós fazemos? Olha só, Deus me falou que o diabo ia me peneirar. E aí eu crio uma situação de impossibilidade. Isso jamais vai acontecer, porque eu penso na literalidade do diabo pegar uma peneira para me comportar com os meus 99 quilos. Não tem peneira para poder comportar e me peneirar. O que vai cair da peneira? Nada. Mas o Senhor está falando da literalidade de uma peneira que o diabo vai colocar ele dentro e literalmente vai fazer isso? Não. O diabo vai fazer um processo seletivo sobre ele. O diabo vai tratar ele, vai apurar ele. E aí a gente às vezes diz que estamos dispostos a tudo, que vamos caminhar, que a nossa fé vai ser, mas diante das provações, nós somos os que mais reclamam, são os que mais dizem: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Logo comigo, por que não aquele irmão bonitão lá, fortão? Abençoa aquele irmão, Senhor, ele tem mais condições do que eu. Aquela irmã lá, Senhor Deus, por que logo eu? E a outra coisa que às vezes nós estabelecemos é: eu imaginava que fosse uma outra coisa, Senhor, mas isso é muito pesado, isso é muito difícil, isso nunca aconteceu. Negar o nome dele, negar o nome de Jesus, não está simplesmente viver um ato tão direto e objetivo quanto Pedro viveu nas 3 pessoas que chegaram para ele e disseram: você se parece com um daqueles que caminhava com Jesus. Você parece, não, você é um deles. Você fala como um deles. Você quer provação mais objetiva do que essa? E ele não foi capaz de vencer. E as nossas provações no nosso dia a dia não são assim tão objetivas, não, elas são muito subjetivas. Você está ali no computador, de repente, bum, aparece uma mensagem. Você está no seu celular e bum, aparece uma mensagem. Você está dirigindo o seu carro e bum, aparece uma situação. Você está em viagem e pum, aparece uma situação. Você está fazendo um negócio e pum, aparece um negócio das Índias. Você está vivendo uma situação e de repente vai aparecendo provações na sua vida. E aí você diz: eu não esperava que eu fosse provado assim. E as suas justificativas e as suas explicações estão sempre pautado a que você não tinha a capacidade de administrar aquele momento. E quando nós vamos ter? Nós estabelecemos com força, como Pedro, no primeiro movimento lá, quando os soldados e os principais sacerdotes foram prender Jesus, ele desembainhou a espada e cortou a orelha de Malco lá. É por violência. E Deus diz: não, Cristo estabelecido ali, diz: não é assim. Reconstrói lá, reconstitui a orelha lá de Malco. E aí a gente começa a ver o seguinte: parece que Pedro entendia que ele literalmente tinha que proteger Jesus da morte. E Jesus disse: muito bem, afasta-se de mim, Satanás, quando alguém disse que ele não precisava morrer, porque a principal missão da sua morte na cruz não poderia ser jamais retirada do foco que ele deveria cumprir. E a grande questão nossa é entender isso, porque nós aparentemente estamos dispostos a tudo, quando nós não somos o evidente, ou nós não somos o centro daquilo que estamos vivendo. Pedro estava com os discípulos, estava com outras pessoas, juntamente com Jesus ali. E às vezes no coletivo nós somos bons, nós falamos, aqui nós oramos alto ou baixinho, somos cheios de fé, com a Bíblia. E no nosso dia a dia? Hoje nós temos aqui uma referência de cristãos, temos a liberdade de estar aqui e lá fora, nos lugares que somos menos, talvez, referências.
nós cantamos, nós oramos, nós pregamos, nós chamamos de irmão, de irmã, nós saudamos, mas e quando nós vamos viver o nosso culto individual? Como é que nós nos portamos em relação a isso? Quando somos provados nessa dinâmica da fé, e a aprovação nunca se estabelece de Deus em descobrir quem somos, porque Ele já sabe quem somos. Então, essa relação de provação, ela está muito ligada à nossa vida e o diabo que não sabe nada a nosso respeito, de uma forma maior. E essas situações, então, estabelecem um confronto espiritual, as lutas espirituais. Eu me lembro que uma vez eu estava indo de Linhares para o Rio de Janeiro, e uma senhora recém-convertida, ela tinha um terreiro na casa dela, Dona Luzia Pereira, o nome dela, e ela era bem conhecida no Espírito Santo e na Bahia como uma mulher, mãe de santo, que era brabona. Ela tinha a minha altura mais ou menos, o dobro de peso que eu tenho. Ela tinha um semblante assim que dava um certo medo, pavor. As pessoas chegavam lá, pagavam serviço a ela, e o diabo parecia que tinha medo dela também e realizava tudo que ela pedia. E a grande questão é que Dona Luzia se converte. E aí eu ligo para ela e digo: Dona Luzia, não vou poder estar com a senhora esse final de semana, realizando aí o discipulado, mas semana que vem a gente está junto. Ela disse: não, pastor, tranquilo, boa viagem, que as potestades possam me acompanhar. Eu disse: opa, está rendido. E logo na frente que ela falou isso, uma carreta, estava ultrapassando a carreta, né? Soltou um dos pneus, e aí eu passo por cima daquele pneu, né, que está na estrada, deu um barulhão, falei: pronto, arrebentou tudo debaixo do carro. E aí a gente repreendeu a fala dela, falou assim: não fala as potestades, que os anjos do Senhor. Então tá bom, pastor, que os anjos do Senhor estejam aí acompanhando a viagem. Então a realidade é aquilo que envolve, não o comum da nossa vida, o cotidiano da nossa vida, mas o nosso crescimento diante da nossa vida. E a gente precisa entender o quanto nós necessitamos disso na nossa vida. E eu queria nessa noite dizer para você, ainda que reticências, o que compõe a continuidade dessa expressão em relação a Deus na sua vida? O que é Deus para você? E vai continuar sendo Deus para você, independente do que ocorra daqui a pouco, amanhã ou na semana que vem. Será que você consegue entender isso? Será que você está disposto nessa noite a desenvolver a amplitude da sua fé diante de Deus, ainda que alguma coisa difícil possa ocorrer no seu amanhã? Vamos orar? Senhor, nessa noite, confrontados pela Tua Palavra, nós olhamos e vimos reações como de Davi, de Abacuque e de Pedro. E nós entendemos, Senhor, que as nossas reações após as reticências podem ser muito pessoais, diferentes. Mas nós não queremos nessa noite pensar depois das reticências. Nós queremos pensar como fundamento antes que aconteça, ainda que. Nós queremos depositar a nossa fé no Senhor. Nós queremos firmar a nossa fé no Senhor. E nós queremos, ó Deus, ter a estabilidade, a coerência de que a nossa fé agora, ela seja crescente para a nossa fé daqui a pouco, para a nossa fé no amanhã, diante daquilo que formos viver. Que nós tenhamos esta fé concreta, mesmo que do tamanho de um grão de mostarda, e que esta fé possa nos levar a viver e colher frutos que permaneçam e que gerem outros e outros frutos e outros frutos para a glória do Senhor. Esteja trabalhando o nosso coração, Pai, para que tomemos mais atenção nas nossas declarações, nas nossas expressões, para que possamos ter o resultado daquilo que a nossa vida realmente se constitui a fazer. A Tua palavra nos diz que a nossa boca está cheia do coração, e o nosso coração pode às vezes estar nos levando
a fazer ou falar coisas que não são coerentes. A nossa boca pode mostrar o que de fato está lá dentro, mas às vezes não. Então, o que é que deve estar cheio? A nossa vida do Senhor, para que isso demonstre na nossa palavra, nas nossas atitudes, nas nossas decisões, estar cheio também do Senhor. Por isso, não nos permita viver a incoerência, mas viver a fé. Não nos permita viver a instabilidade, mas viver a segurança. Não nos permita, Senhor, viver a vulnerabilidade, mas sempre o equilíbrio. Nós te pedimos para que esta fé que agora está presente na nossa vida se multiplique, contagie, abençoe a tantos outros à nossa volta. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.